WA Podcast. Tá valendo então? Ó, aqui. Outro nível, Vocês cara. estão chiques, viu? Esse episódio eu tenho que agradecer aquela turma que tá lá. Não tem como botar vocês na câmera, não? Ó o Luquinha ali, ó. Eu sempre falo, né, que o backstage é o backstage. A galera do backstage tem um papel fundamental. Desde que eu cheguei aqui no estúdio, os meninos muito educados me receberam da maneira assim. Então, está muito de parabéns, viu? Valeu mesmo. Deixa eu apresentar você, né, meu amigo? Antes de tudo, o povo vai olhar assim pra você e vai falar, aí, esse homem tá na frente, menino. Deixa eu apresentar o meu grande amigo. Muito obrigado por você estar aqui. Que isso, é um prazer. Bruno Furtado. Bruno Furtado. Um atleta, a gente tá essa semana até, Bruno, numa série aí de questão de gestão de pessoas. A gente veio com essa semana com gestão de pessoas aí dentro do âmbito de futebol. Sim. E aí entrou uma pessoa que eu queria já que entrasse e linkasse, que era uma pessoa da área do atletismo. E Sim. mais uma, não poderia ser melhor do que um jogador de vôlei. Legal, Muito obrigado, legal. viu? Cara, legal, prazer estar aqui, né, cara? Eu espero poder contribuir um pouquinho, contar, né, um pouquinho da minha história aqui, o que o esporte gerou, né, proporcionou na minha vida, as experiências que eu tive, e bora lá, vamos para essa jornada aqui, que eu tô ansioso para contar umas histórias aqui. Gente do céu. Legal Que demais. legal. Olha lá, o Lucas já tá lá, empolgado lá no fundo, lá, ó. Esse aí tava doido pra saber quem que era você lá na Você viu na porta. hora que eu cheguei, assim, o cara é goleiro, ou ele é centroavante, ou ele é centroavante, ou ele é alguma coisa. Eu falei assim, não, irmão, sou jogador de vôlei. Ele, quase acertou, mas é isso aí. Geralmente a gente começa, por exemplo, porque esse projeto meu é um projeto onde eu quero... Eu tirei esse insight até de uma conversa com você, que é a questão da motivação da pessoa desmotivada para a gente pegar ela e criar uma superação na vida. Entendi. Então, assim, foi aquele insight que você me deu foi o melhor insight para mim poder seguir essa sequência. Até te agradeço. Legal. Então, eu queria começar um pouco, assim, a base sua inicial, família. Como é que foi o seu início? Cara, que legal. Bom, eu sou aqui, né, de Belo Horizonte, sou mineirinho mesmo, né? E a minha família é uma família, nós somos provindos de um lar muito humilde, mas com muito amor, né? Crescemos ali na região ali de Venda Nova, né? Venda Nova City, que eu falo. E meu pai, né, cara, foi um cara muito trabalhador, né? Um cara trabalhou na CEMIG durante alguns anos, na Companhia Energética aqui de Minas Gerais, e crescemos, né, numa infância ali com, naquela época, muitas dificuldades, né? Eu brinco que o mundo mudou muito nos anos para cá. Os acessos que nós tínhamos eram poucos, mas nós vivemos sim uma infância de verdade, sabe? Aquela de brincar na rua, de ter, de precisar jogar uma bola, arrancar um tampo do dedão do pé. Então, assim, isso era comum para nós, assim. Nós vivemos uma infância muito legal, assim, com a adolescência também, claro, um pouco difícil, né? Porque, igual eu te falei, os acessos eram outros, as prioridades eram outras. O mundo era muito diferente, né, Alisson? Então, assim, mas graças a Deus, meu pai e minha mãe, verdadeiros heróis, assim, sabe, que nos criaram com uma base, né, muito sólida, né? Eu brinco que a educação, ela precisa ser realmente criada ali na rocha mesmo. A gente precisa criar nossos filhos nessa solidez e, assim, valores como honestidade, integridade eram muito presentes dentro do nosso lar, assim, sabe? Nós tínhamos pouco acesso, uma graninha contada, assim, mas, cara, Deus sempre estava ali nos ajudando ali, dentro de todo o contexto, de educação, de tudo, sabe? Então, assim, foi uma base muito legal, cara. Foi uma base muito bacana. E interessante, né? Porque eu tô vivendo aí pessoas, vendo relatos, e a gente vê que a base é muito importante, Bruno. Sim. Isso aí é uma coisa que não consegue ter consistência para chegar onde você quer chegar em qualquer meta da sua vida. Eu sempre falo que é muito complicado porque hoje nós temos vivido, né? Claro, a gente não está aqui para falar de nenhum contexto político, nem nada, mas a gente tem vivido mundos muito diferentes, né? Hoje em dia. E você vê que a maioria das histórias de sucesso, principalmente com escassez, dificuldades, elas precisam ter uma base sólida, até porque a vida é muito, mas muito mais fracassos do que acertos, entendeu? Então,
dentro dessa solidez, a gente precisa de alguém, sim, que está ali nos motivando, nos falando quando nós erramos, quando nós cometemos algum erro porque falamos demais, nos excedemos demais. E esse tipo de base consolidada, quando é falado com muito amor, né, isso aí tem um poder assim grande. Eu tenho uma filha, né? E eu bato muito nessa tecla, né, sobre a questão da base, porque precisamos ter o entendimento de quão é importante e o que nós vemos plantando, né, nos nossos filhos, né? Então, assim, sem sombra de dúvida, sem uma base sólida, eu jamais teria feito e conseguido as coisas que realmente que o Deus me proporcionou, mas que eu corri atrás, né, para que pudesse dar certo, né? Isso é claro. E falando assim, antes de você começar esse trabalho Hum, na área de, como atleta, né, no hum. caso de vôlei, você teve algum emprego antes, um primeiro emprego? Cara, é um negócio muito legal, assim. Com 14 anos, eu senti a necessidade de trabalhar. Por quê? Nossa, naquela época, né, tudo muito escasso, muito difícil. E tinha um amigo meu que me convidou para trabalhar de pedreiro. Então, assim, desde os 14 anos eu comecei a trabalhar como pedreiro. E eu brinco que eu não fui pedreiro, não, tá? Que eu não tive a capacidade. Eles não me colocaram, né? Não elevaram meu nível. Então, eu fiquei servente durante muitos anos, entendeu? Fiquei servente. Então, trabalhei ali como servente pedreiro ali dos 14, pelo menos, até os 18. Dos 14 até os 18, antes ali de eu entrar no Minas. Porque a minha vida, ela sempre foi assim, né? Nessa questão do esporte, entre altos e baixos. E eu já vou introduzir aqui um pouquinho falando do vôlei, como que o voleibol entrou na minha vida. Entrou porque eu era um rapaz um pouco problemático também, né? Aquele cara que é muito interativo. Na época, é, os adolescentes, eles tinham muitos acessos, muitas coisas, e meu pai tinha uma visão, cara, eu preciso colocar esse menino no vôlei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não jogava futebol, era muito ruim. E aí eu teve a oportunidade de uma escolinha no clube libanês, e eu comecei a jogar ali. Depois de um tempo, fui para um clube que era federado pela Federação Mineira, e depois jogava voleibol, assim, esporadicamente, né, no colégio, aquela coisa toda, né? Mas nunca deixei de trabalhar como pedreiro, sempre quando dá para trabalhar, porque era um dinheirinho ali que entrava e tal. E isso aí foi durante pelo menos até a minha adolescência, né? Nos meus 17 anos ali. Me tira uma dúvida. Nesse momento você entra no, no vôlei, Hum, teve algum incentivo público ou não? incentivo público? Não, não. Eu brinco que assim, os contextos mudaram muito, sabe, Alisson? Hum. Na época, eu lembro que tinham muitos torneios para tentar descobrir novos talentos. Nós tínhamos Jimmy, nós tínhamos torneios que eram feitos regionais, né, em Santa Luzia, Sabará, e assim, e tinha muito aquela galera da pelada mesmo, sabe? Do vôlei. Então se reuniam, jogavam, mas o incentivo para o esporte nesta época não tinha. Tinha esses torneios, eram fortes, mas esse incentivo ainda não tinha, né? Realmente nós fazíamos por amor demais, porque nós gostávamos mesmo. Geralmente a gente ia para um time, ia lá, jogava, às vezes dormia lá, comia marmita, tudo por conta própria. Mas assim, nessa fase, né, pelo amor mesmo, né? Então assim, mas era muito bom. Mas de onde que tirava esse amor? Me fala assim, como é que era isso? Ô, Eu queria Alisson, entender como sim. um atleta, assim, você buscar motivação sendo pedreiro Aham. e ao mesmo tempo sendo jogador e confiando que o vôlei ia ser sua Na, prioridade no ver, seu na trabalho. verdade, Alisson, eu vou te falar com muita sinceridade, eu jamais achava que o vôlei ia dar certo na minha vida. Eu vou te falar por quê? Porque nessa época, igual eu te falei, diferente de hoje, você só começa a ter entendimento do que é bom se você vive. E na época era tudo muito escasso. Eu lembro que nós ganhamos R$ 10 por dia como pedreiro, ia lá, jogava vôlei. Então, assim, tinha muito poucos acessos e o que nos ofertavam dentro do contexto que nós vivíamos era maravilhoso. A gente não tinha muita dimensão. Quando eu comecei a trabalhar como pedreiro e comecei a vir para a Zona Sul, em alguns empreendimentos maiores, eu comecei a ver pessoas financeiramente mais abastadas, aquela coisa. Eu falei, uau, o mundo é diferente de Venda Nova. Porque eu só ficava lá em Venda Nova, aquela coisa toda. E aí eu comecei a ter um nível de entendimento. Nós frequentávamos a escola, nós tínhamos
o entendimento, né, que o colégio, né, a base escolar nos dava, mas nós não tínhamos esse entendimento de mundo, do que era ser feliz, nós não tínhamos essa autonomia. Então, assim, o amor que nós falamos, que a gente fala mesmo, que nós falamos a respeito, é o que nós tínhamos naquele momento, nós não tínhamos nada, nós não, era muito puro, era muito genuíno, assim, então, era uma hora que nós nos divertíamos ali, vamos jogar, nós vamos divertir. Nada mais do que isso. E aos poucos, né, esse funil, né, ele foi afunilando e cada vez mais mostrando, né, que a vida era muito mais do que aquilo, entendeu? Então Quando que começa? Você fala de 18 anos no Minas, aí começa. dentro desse todo esse processo, né, eu já jogava voleibol, eu já brincava ali, mas eu era muito magro. Mas você tinha, por exemplo, na sua época lá, quando você tinha 14, vamos falar 17, que você estava Sim, fazendo esse meio termo aí, sim, esse parte pedreiro, parte sim. voleibol. Você tinha um sonho na época? Cara, não. Eu Nada? nada. Não tinha nada. A minha ideia, qual que era a minha ideia? Eu falei assim, Ah, cara, eu vou estudar aqui. Eu não gosto muito de estudar. certo. Não gostava muito de estudar, cara. Então, será que o vôlei vai dar certo? Se não estudar, vamos ver o que eu vou fazer. E quando eu comecei a jogar, eu comecei a entender que eu tinha um pouquinho de valência física, ou seja, fisicamente, mas eu era baixo, eu era magro, mas eu tinha muita explosão. Quando eu cheguei no Minas, foi uma situação muito complicada, assim, porque eu cheguei no Minas, imagina que eu me cheio de sonhos. Eu vim fazer um teste aí, o rapaz falou assim: meu amigo, não é assim que funciona muito bem, não. Para vir fazer um teste aqui tem que ser algo direcionado, tal. E hoje eu entendo que eu cheguei lá, esperei um pouco, depois me conduziram, fiz o teste, mas assim, me permitiam que eu ficasse lá, entendeu? E eu já tinha jogado em outros clubes, eu tinha sido federado em um outro clube, mas assim, eu não tinha um sonho de jogar vôlei. Eu ainda estava ali tentando alguma coisa. Cara, eu vou tentar colocar as minhas fichas aqui para ver se dá certo. Aí, resumindo, o Minas nessa época perde o patrocínio, né? Se eu não me engano, 98 para 99. E aí eles começam a contratar alguns jogadores e a base do time era juvenil. Na época eu já tinha ali meus 18 para 19, já tinha me alistado, não fiquei no exército, ou seja, eu não tinha muitas opções ali, sabe? Esse aqui é meu tiro de misericórdia. E eu lembro que um amigo meu, Leonardo, que eu estava no colégio, eu estudava à noite, porque qual que era a minha rotina? Eu trabalhava como pedreiro, depois eu ia para o treino e à noite eu estudava. E eu tava, e era um contexto difícil, que eu estava sempre cansado. E eu lembro, numa história muito legal, que chegou uma época que eu fui dispensado, que eu fui mandado embora, estando lá tal. E quando eu fui mandado embora, o rapaz, né, o senhor que trabalhava lá comigo, que era o meu chefe, ele foi até o Minas, né, porque o Minas era, na época, ele tinha, naquela condição ali, ele era cotista do Minas, ou seja, ele frequentava o Minas e ele foi conversar com um dos meus supervisores, né, disse, olha, eu vim aqui conversar com você porque tem um trabalhador meu que joga vôlei aqui e ele chegou na minha obra triste porque ele vai todos os dias lá. Ele é o primeiro a chegar, ele vem lá de Venda Nova, ele é o primeiro a chegar e eu libero ele mais cedo porque ele fala que quer jogar um tal de vôlei. Só que hoje foi o primeiro dia que ele chegou triste. E aí eu quero saber se ele é bom. O pessoal, mas quem que é esse rapaz? Você falou assim, é o Bruno Furtado. Ué, mas o Bruno Furtado, ele trabalha como pedreiro. Ah, então por isso que ele anda. Sempre no final do treino ele tá cansado. Sabe, Alisson, às vezes eu fico vendo como que é a mão de Deus mesmo na nossa vida, porque tinha muitas pessoas para viver aquilo que eu vivi. E assim, é muito difícil, porque muitas das vezes a gente está num contexto de dificuldade. Imagina aquele menino lá pobre de Venda Nova, e na época pão com ovo. Aí você vai, que suco, porque é o que a gente tinha para poder treinar, não tinha um suplemento. Ah, vamos ver se vai dar certo. E como a mão de Deus mesmo toca, porque é difícil eu entrar num contexto que eu não acredito que seja isso. Porque depois o que aconteceu? Continuei no Minas, eu comecei a ficar fisicamente mais forte, ou seja, eu ganhei quase 15 quilos em um ano de massa muscular.
muitos foram dispensados, e na primeira inscrição da Superliga, de vários que foram dispensados, meu nome estava lá. E eu falei, uau, vou jogar a primeira Superliga. Eu lembro que eu tinha 19 para 20 anos, assim, uns 20 anos. E eu lembro que meu primeiro contrato foi R$222. E você não tem noção a felicidade de ganhar R$222 como jogador de vôlei. E detalhe, eu ganhava até mais como pedreiro. Mas eu ficava assim, cara, eu tenho um salário de jogador de vôlei com a carteira assinada de R$222. E assim, isso foi uma coisa assim incrível. Isso no Minas. No Minas. Aí depois daquilo, as coisas foram acontecendo, né? Jogamos o primeiro ano, ficamos em uma posição, só que no outro ano, a Telemix Celular... Eu só queria dar uma pausa aqui, rapidinho, porque eu achei muito legal essa parte, porque como a gente está falando aqui eu vou entrar de novo nesse momento aí, porque a gente está falando de uma coisa que é muito interessante. Não, você pode falar. A primeira coisa aí, a primordial, a palavra superação, porque as pessoas, elas desistem muito fácil. E eu tô vendo aqui, convivendo com esse trabalho de entrevistar as pessoas, e eu vejo assim, todas elas num alto calibre de superação. Sim. Então você fala comigo, isso é de honrar, viu? Meus parabéns, que Deus te abençoe, isso é uma referência para as pessoas que for ouvir ou que for ver, porque isso é muito interessante. Para você pensar, você tinha um trabalho que era braçal, muito pesado, carregar lata, fazer um monte de coisa ali da área de construção, sair daquilo ali para fazer um trabalho que era de alto rendimento e conseguiu chegar onde chegar. Mas nós vamos contar essa história, mas eu estou muito satisfeito só de ver essa base e essa superação sua. Meus parabéns já. Que isso, cara. E é legal, uma coisa que eu sempre falo, que eu tenho, quando eu tenho oportunidade para falar, com qual câmera que eu falo? Aquela ali? Eu vou falar para aquela câmera ali. Eu vou falar uma coisa para você, é um recado que eu dou para você. Não deixe jamais que pessoas façam algum comentário que tire você do seu propósito. Porque imagina se eu tivesse com 20 anos escutado o comentário de todas as pessoas que falaram, você nunca vai dar certo. Porque muitas das vezes nossos amigos, as pessoas que estão perto de nós, elas fazem esse apontamento porque eles não têm dimensão de algo que você tem dentro da sua mente em relação a se propor a algo. E muitas das vezes pessoas próximas de você vão falar que isso não vai dar certo. Mas eu dou um recado para você aqui. Não deixe que as pessoas falem e tirem você do seu propósito. Porque você pode deixar de viver coisas inimagináveis que Deus guardou para você, escutando a palavra de outro. Pega essa letra aí, tá? Porque, essa foi boa. Voltando voltando de novo, o seu primeiro contrato. E é legal. A partir dali você sai do foco de pedreiro e vamos... Não, agora vamos jogar vôlei então. Aí começamos a jogar vôlei. Como é que foi? Chegar para aquele cara, eu tô pegando essa tua história e tô quebrando ela aqui. Sim, Como é que foi chegar lá no rapaz, lá no pedreiro, e falar com ele assim, ó, eu falei com ele, olha, infelizmente eu vou jogar vôlei, cara, vai ser feliz e eu tenho certeza que você vai ser um excelente jogador. E assim, muitas coisas aconteceram, né? Porque, igual eu te falei, fisicamente eu tinha muitos problemas físicos, né? Eu era um cara magro e tal. E aí eu comecei a me desenvolver, achando aquilo, uau, que legal. Aí no outro ano, né? Eles trouxeram a base da seleção. Trouxeram o Giba, trouxeram Maurício, André Heller, trouxeram o Manius. Isso com 20 anos. Né? Com 20 anos. Jogador muito experiente. E aí trouxeram o Carlão. Então, assim, nós tínhamos uma base de estrelas no nosso time. E aí era legal. Eu sou até muito amigo do Maurício. Cara, sensacional, que eu aprendi muito. Eu ficava vendo ele treinar. Eu falei, meu Deus, há 1 ano atrás eu era pedreiro. Eu tava lá na obra. E eu lembro que uma vez na obra eu fui chamado a atenção porque nas Olimpíadas, eu lembro até hoje, eu ficava vendo ele jogar assim e tal. E poucos anos depois, 2 anos depois, eles já estavam ali comigo treinando. 1 ano e meio depois, 2 anos depois. Eu falava, que loucura, hein?
você ver como é que são as coisas. E tivemos a oportunidade ali de jogar, fomos campeões. Isso já no Minas. Isso já no Minas, já, né? Aí a base se consolidou, a Telemix Celular na época entrou com um aporte financeiro grande, fizeram um time muito bom, né? E fomos campeões em 98, em 99, 2000, fomos campeões. Depois dessa fase, o Minas foi tricampeão depois, e só que depois desse ano eu saí, fui jogar em São Paulo. Tive a oportunidade de estar ali e tal. Fui para São Paulo. Com quantos anos? Isso aí eu tinha 21 anos, né? Aí com 21 anos, eu estando lá, eu caio naquela zona de conforto, que todos caem, né? Todos caem nessa zona de conforto. Eu já jogava vôlei, lá eu já ganhava ali uns R$ 2.000, aí eu tava por 10 cima. vezes. Aí eu já tava por cima, né? E aí eu pensei assim, cara, que legal. E comecei a cair numa vida que não era de atleta. Não era de atleta. Você desviou o foco. Desviei muito o foco. Comecei a barganhar com uma condição que foi conquistada. E eu lembro num dia que eu estava num lugar e nós tínhamos acabado de perder um jogo e o time dependia muito de mim. E chegou um cara mais velho e me chamou muita atenção. Ele me encurralou num canto assim, pôs a mão no meu peito e disse: você tem uma condição única. Você pode ser um cara assim, muito bom no voleibol, você tem potencial, mas você quer viver uma vida medíocre. E, cara, eu vejo que muitas vezes é assim, a gente tolhe nosso potencial, porque a gente perde o foco, começa a escutar coisas que a gente desvia para essas coisas desse mundo, que eu falo assim, vaidade, luxúria, porque até então imagina um menino pobre naquela condição. Depois eu já estava em São Paulo ganhando 2.000, então eu começo a barganhar com meus propósitos. Ou seja, uma festinha ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, 2.000, claro. vamos falar em valores aqui, só para a gente relatar. O salário mínimo na época era quanto? Na época, o salário mínimo, se eu não me engano, era por volta de... O salário mínimo nessa época era por volta de uns 300 e poucos reais, se eu não me Então, lembro. nós estamos falando em quase 10 salários mínimos. Quase 10 salários mínimos, Então, isso. hoje, na realidade, a gente propondo quase 10 mil quase reais. 10 mil reais, E isso. você tinha casa, você tinha eu coisas... tinha casa, tinha toda uma estrutura, né, de atleta. Sim. Só pra gente pôr a proporção para ver o caminho que é. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu tive este choque, eu falei, cara, eu preciso jogar. E aí, eu sempre tenho que bater nessa tecla, porque foi a primeira vez que eu tive um relacionamento com Deus. Eu entrei dentro de um banheiro, geralmente eu tinha esse hábito para jogar, quando eu sentei, abaixei a tampa e falei, Deus, eu não sei para que você me trouxe aqui. E eu não sei por que eu tô fazendo isso, tal, mas se realmente é para que eu jogue vôlei, então eu preciso que o Senhor mude a minha vida, porque não tá dando muito certo, as pessoas falam que eu sou isso, que sou aquilo, então me dá um direcionamento. Isso foi numa quinta-feira, nós perdemos um jogo, tinha outro jogo num sábado com uma equipe muito forte. Aí jogamos contra essa equipe, eu fui focado, fui o melhor jogador. Depois disso, foi muito interessante porque eu fui o melhor jogador, eu fui o melhor saque da Superliga em estatística, né? Junto com um outro atleta, que é o Anderson, jogando só metade do campeonato. E todos os jogos depois eu joguei como titular. Pausa aí que agora nós vamos falar um pouco disso aí. Quando você faz superação melhor, essas palavras, eu quero saber o seguinte, para um profissional, eu quero que você generalize agora. Qual foi a estratégia para você ser melhor? O que você fez? Cara, eu me abdiquei primeiro e depois eu precisei focar e entender que se eu quisesse viver aquilo, se eu quisesse jogar no alto rendimento, isso é uma escolha onde o sarrafo é muito alto. Porque eu comecei a entender que muitos poderiam estar naquela condição que eu estava, porque ser um atleta de alto rendimento não é fácil. 1 a cada 10 milhões, vamos colocar assim. Mas se eu me propus a estar ali, eu preciso fazer algo diferente, porque o igual, ele vai se limitar e ele não perdura. E eu comecei a ter que o quê?
sempre modificar estratégias. E eu precisei sim entender que, bom, eu jogo nessa posição, nesta posição aqui eu me dou bem, então eu vou me dedicar. Então eu troquei de posição, eu jogava como um ponteiro falso. Comecei a jogar como oposto, né, que fica na diagonal do levantador, e comecei ali a me dar melhor. Tanto que joguei esta temporada e no outro ano seguinte eu fui convidado a treinar na seleção brasileira. E foi algo muito louco, porque eu tava em cima. Com quantos anos? Isso aí, 22. eu tinha 21 para 22, né? Exato. E aí eu lembro que eu tava soltando papagaio lá em casa, meu agente me liga, ô Bruno, o pessoal da CBV tá te ligando. Eu falei assim, mas quem que é a CBV? A confederação, porque você foi convidado para treinar lá. Mas como assim? Não, você foi convidado para treinar. Ué, legal. Aí mandaram a passagem, eu fui, chegou lá, eu perguntei pro Bernardo, ô Bernardo, mas o que que eu vim fazer aqui? Você me convidou e tal? Eu tenho 3 anos que eu jogo vôlei, 2 e meio mais ou menos ele. Eu te convidei porque eu enxerguei potencial, né? Então, a partir dali, eu comecei a entender algumas coisas, né? Então, veio um nível de maturidade muito grande, né? E depois dali, as coisas foram acontecendo. Eu joguei na Unisul, tive o privilégio de ser o melhor saque, com muitas possibilidades na estatística. Fui para o Japão ganhando. Calma aí, vamos com calma, que senão você acelera o 12 aí. Eu tenho muita pergunta agora. Você está com 22 anos dentro da seleção brasileira, Uhum. alto rendimento, encontra com um gestor igual o Bernardinho. Vamos lá. O que é o debate? O que é a fonte ali? O que você ganhou com ele? Qual foi o gap? O gap é uma frase que ele fala que eu levo para minha vida até hoje. Aos campeões o desconforto. Porque o desconforto é o melhor lugar do mundo, irmão. Então, assim, aí você me fala assim, Bruno, desconforto, por quê? Seres humanos não evoluem no estado de conformidade, de passividade, de um estado que você espera as coisas e fica ali. Não tem desenvolvimento ali, não tem progresso no conforto. Então, assim, e eu lembro que eu não tive a oportunidade de fazer jogos pela seleção. Mas eu lembro que o simples fato de estar naquele ambiente, porque hoje eu falo o ambiente é tudo, eu comecei a vivenciar a questão da rivalidade, a questão da entrega, a questão do poder da constância e do trabalho. E isso foi muito significativo porque a vida ela é cíclica e nem sempre você está na zona de conforto. Nós vimos a Covid, pessoas estando numa condição financeira, física, mental confortável, de repente o mal aflige o mundo e a gente tem que se adaptar em várias coisas. Mas quantas pessoas nesse processo foram para um patamar assim enorme porque precisaram evoluir? Então, assim, eu sou muito grato ao Bernardo, muito grato, assim. Eu nunca tive a oportunidade de agradecer, assim. Algumas vezes, assim, eu até ouvi depois, sabe? Tive a oportunidade de encontrar no Irã, quando a seleção brasileira esteve lá, e quando eu já tinha ultrapassado meus 30 e poucos anos, né? E veio até um filme na cabeça na época. Mas, assim, sou muito grato por ter a oportunidade de ter convivido. E, com certeza, muitas daquelas ferramentas que eu aprendi com ele, eu trago para a vida hoje. Entendeu? Porque senão jamais eu teria sobrevivido a muitas coisas, assim, sabe? Então, assim, conviver com ele foi uma escola. Foi uma escola. Que isso. Foi um privilégio. E eu tô, assim, cada vez satisfeito, porque você tá trazendo. A pessoa que for ouvir isso aqui, eu acho que ela. Tomara que ela ouça, ou então ela beija no carro de manhã cedo para ela tomar uma motivada, porque Legal, aqui legal. a chuva de motivada tá grande. Legal. Deixa eu te falar mais. Você chega com 23 anos, você chega com 22 anos, seleção brasileira. 23 anos é o primeiro país que você sai. Você sai do Brasil, é o primeiro país. Qual que é? Eu não sabia nem falar português. Aí eu fecho um contrato com o Japão. Japão de cara? Japão. E aí você imagina, Como né? é que é? Me dá exemplo. Uma pessoa que é de lá, como é que foi na hora? Japão, você olhar assim, o que é isso? Assim, eu já sabia que algo legal e grande ia acontecer.
primeiro financeiramente. Aí a gente vai para um patamar de salário, assim, eu ganhava um valor, depois eu comecei a ganhar absurdamente melhor, Sim. né? E tive uma oportunidade de presentear minha mãe com uma casa, né? Na qual ela mora até hoje. E foi uma experiência muito diferente, porque quando eu cheguei no Japão, assim, eu via que era aquele contexto de organização. Eu falei, cara, que bacana. No primeiro mês sempre tem, né, a adaptação, porque é tudo muito difícil. O idioma era um pouco complicado, a comida era um pouco complicada, mas aos poucos eu fui me adaptando, né? Tive a necessidade de aprender um pouco de japonês, até para me comunicar e para comer. E foi muito bom. Tive uma temporada boa, experiências boas. Tive uma infelicidade de machucar um ombro, mas assim, dentro de um contexto eu consegui jogar bem, num contexto de dificuldade, de adversidade, né? Foi muito bom. Nós estivemos conversando sobre isso, né? E eu tive o privilégio de conhecer o país. Então, assim, é um país extremamente diferente do mundo, na minha opinião. Sim. Então a gente vai se conectar agora com um mundo diferente. Eu queria que você explicasse para mim isso, como que é, porque eu percebi muito isso lá. E eu queria tirar de você. Nós já até conversamos sobre isso outras vezes, mas queria que você falasse bem detalhadamente como que é um profissional japonês, porque hoje o profissional japonês ele é perfeito. Eu não vejo hoje no mundo um profissional totalmente regrado, totalmente com várias características boas e objetivas para responder um processo. Isso eu enxerguei lá e vi que a organização é completa. Então eu queria que você pegasse esse gancho e falasse para mim sobre o profissional japonês lá. Na hora que você deu de cara com você lá, Brasil, 22 anos, uma vida mais solta, chega lá e vê uma coisa totalmente regrada, totalmente coerente, até lixo lá é tudo organizadinho. Legal, então... pergunta muito legal, sim. Eu vou explicar em termos de todos os contextos, tá? Certo. Eu tive a oportunidade de morar em de estar em vários países e diversos países também, né? Quando eu pego o contexto do Japão, eu vejo o que é muito marcante. Primeiro, a questão da organização e da pontualidade, dentro de um contexto de cultura. Isso implica uma disciplina na qual, mesmo você entendendo a questão da sua limitação, você consegue se desenvolver muito bem, porque atletas japoneses não são atletas muito altos, robustamente físicos, como você pode observar. Eles têm habilidades mais complexas e diferentes de atletas normais, ou seja, eles são mais rápidos, eles têm um nível de comunidade, né? Como jogam muito tempo juntos e muitos crescem, né, no mesmo contexto, o infanto, juvenil, crescem juntos na seleção, então sabem jogar juntos, entendeu? Durante muito tempo. E são muito organizados, muito organizados. Eu lembro que o treino começava às 10 horas, nós pegamos o Densha, né, que é o trem, às 15 para nós pegávamos o Densha 2h30 antes do treino. Ele demorava 35, 40 minutos para chegar até a estação. Eu amava andar de trem, até porque andar de trem no Japão é sensacional. Nós chegávamos sempre 1h30 antes do treino, 1h15 antes do treino. Chegando lá, tomávamos um café pequeno, aí colocávamos, né, nossas ataduras, os shorts, e nós estávamos dentro do ginásio 45 minutos antes do treino. Ou seja, é todo um processo organizacional. E depois, quando se terminava, todos iam diretamente para um furô, algo para relaxar, uma banheira de gelo, almoçávamos, tomávamos banho e depois nós descansávamos. Ou seja, é uma rotina muito metódica, entendeu? Tanto alimentar quanto física. Antes, só mandar uma pausa aqui. O japonês ele é extremamente tímido. Como que foi lidar na gestão de pessoas com eles? Como que você chegou e inseriu nesse grupo? Me dá exemplos, como que foi? Eles são engraçados, né? Então, assim, eu achei muito legal, muitos são tímidos, mas o contexto, a linguagem do esporte, Alisson, é diferente. Eu brinco que o esportista, ele tem acesso, ele faz coisas que pessoas normais não fazem. Então, assim, e detalhe, isso é muito sério, o esporte é o único lugar
onde para que você se desenvolva, você precisa muito se expor. Até porque não tem onde você se esconder no momento de dificuldade, no momento difícil do jogo. Ali todas as emoções elas vêm à tona. Então, assim, era muito legal essa entrega e como que eles lidavam com essa situação de pressão. Uns riam, outros ficavam estressados, outros sim eram muito tímidos, mas outros eram muito engraçados. Uns riam muito porque eu tinha essa maneira de conectar, porque eu falava o idioma errado, e aí eu tentava comunicar com eles e falava errado, eles riam muito, e assim, mas era uma maneira de quê? De conexão. Eu brinco que muitas das vezes a gente não precisa de falar o idioma perfeito, porque o idioma ele serve para se comunicar, e eles adoravam isso. Então, assim, fiz muitos amigos lá, foi muito legal. Tenho 2 ou 3 amigos lá que ainda mantenho contato, sabe? Então, assim, foi muito bacana essa experiência, assim, dentro do contexto esportivo. Mas quando eu tinha a oportunidade de conviver com pessoas num outro contexto, né? Ou seja, empresarial e tal, é uma outra linha. Completamente diferente. Eles são, assim, metódicos, não se abrem muito, entendeu? Preservam muito a questão da cultural, entendeu? Mas o esporte não, o esporte ele tem ele consegue expandir, é muito legal isso. Foi difícil para você ficar lá, viver lá? Porque é uma cultura, você foi para um lugar que eu imagino Sim. totalmente diferente. Foi difícil? No início o contexto de tudo era difícil, mas assim, era muito novo para mim, eu estava empolgado com aquilo. Imagina, Alice, eu ficava assim, cara, eu jogo vôlei e o pessoal me paga para jogar vôlei. Eu vivi isso muitos anos durante a vida, assim. Esse amor perdurou durante muitos anos. Meu, eles me pagam para jogar vôlei. Eu sempre me via na condição de privilégio porque às vezes eu ia para um hotel, conhecia pessoas, dava autógrafo. Eu jogo vôlei, eu ganho dinheiro para jogar isso, eu convivo com pessoas. Quantas vezes eu tietava caras que eu gostava, assim, tinha visto, eu tirava, naquela época, né, a gente chegava assim e tal, a gente fala xaxim é foto, né, e quando a gente fala xaxim desse cara, tipo, você pode tirar uma foto, por favor, tal, aí a pessoa tirava foto, tal, e eu assim, eu era fã também, entendeu? Então, assim, era um contexto muito legal, assim, diferente. Então, eu não vi isso como um peso, nunca vi como um peso. Eu sempre via como uma diversão. É claro, com muita responsabilidade. É claro que os anos vão aumentando, você vai criando uma casca de responsabilidades, porque a vida do atleta de rendimento é de muita renúncia também, né? Tem muitas coisas assim. Então, Renúncia de várias coisas. Por exemplo, tempo de qualidade com a família, a questão da preocupação física é eminente, você precisa estar bem, até porque o seu corpo é o seu instrumento de trabalho. Tentar administrar folgas com o período de pré-temporada. Então, assim, nós tínhamos muito pouco intervalo durante um ano para descanso. Entendeu? Geralmente é 1 mês e meio, 2, durante uma temporada inteira. Então, você fica sempre com o corpo em atividade. Então, assim, é uma renúncia muito grande. As pessoas falam, cada um, entendeu? Cada um entende, mas no meu contexto, vamos ali numa festa. Muitas vezes eu não ia. Muitas vezes eu não ia no aniversário. Muitas vezes eu não tinha possibilidade. As pessoas em um contexto normal, né, de tomar um drink ou outro. Muitas vezes eu não fazia. Então, assim, é uma vida de renúncia, é uma vida muito boa, mas uma vida de renúncia dos contextos de alto rendimento, entendeu? Isso também é uma informação que você está me passando, assim, que é muito curiosa para mim, particularmente, porque eu estive lá e eu vi uma coisa totalmente diferente, um cenário totalmente diferente. Então, assim, eu tô pegando bastante nesse momento do Japão, porque eu vi o cenário, eu vi que são outros profissionais. Assim, eu até generalizei com você aqui, porque é outro cenário do Brasil, que são pessoas bem mais comunicativas, lá uma coisa mais tímida, uma coisa muito séria, uma coisa muito organizada, um país, né? E isso para mim me surpreendeu muito, tá? Particularmente falando. Então, assim, foi muito bom você falar isso, que agregou muito também, até minha curiosidade também, que completou o que eu pensava sobre um profissional, um atleta, uma pessoa japonesa mesmo. Depois do Japão, o
que nós temos? Você foi para qual país? Para qual... Cara, então assim, para encurtar um pouco a história, não, tem muita história, né? Pode mandar aí. Só que O assim, mais importante é você... depois desse ano, eu voltei pro Brasil, fiz uma cirurgia no ombro. Aí depois que eu fiz uma cirurgia no ombro, voltei, joguei um tempo aqui no Brasil, no Clube Suzano, né? Onde eu tenho muitos amigos lá até hoje. Inclusive, ano passado eles vieram jogar aqui no Minas, eu estive aqui, quer dizer, esse ano ainda, né? Tive a oportunidade de vê-los. E depois eu voltei novamente para a Europa. E foi muito legal quando eu fui jogar na Bélgica, fui jogar num time que chamava Nolico Mazek. Eu tive a oportunidade de ter um entendimento maior sobre o cenário europeu e de independência. Por quê? Porque eu aprendi, cara, eu quero começar a viajar. E ali nós tínhamos oportunidade de jogar a Champions League, então nós tivemos em países como Grécia, Rússia, Polônia, França, nós tivemos pré-temporadas na Itália, e aí eu comecei a conhecer Holanda, depois eu comecei a viajar pelo leste europeu, então eu comecei a entender um pouco, o mundo é legal, como é bom viajar. Como é legal viajar, conhecer outras culturas, se tornar adaptável, aprender idiomas. E assim, ali foi com meus 25 anos mesmo, 25 para 26. Mas com 25 anos você foi para a Bélgica. Isso, aí foi um divisor de águas em termos de entendimento. Por quê? Eu comecei a entender que eu precisava me capacitar melhor, estruturar melhor mentalmente, né, buscar essa ajuda para que eu pudesse perdurar no esporte. Cite. Vou te dar um exemplo. Eu não tinha interesse, por exemplo, em leitura. Eu não tinha interesse, por exemplo, em me capacitar, me preparar. Porque eu comecei a estar, Alisson, e conviver com pessoas de um outro nível. Então, assim, imagina, eu venho daquele contexto, mas eu precisei ser polido no meio do caminho. E, assim, eu vejo que muitos atletas, principalmente mais novos, eles precisam ter essa preocupação. A adaptabilidade, ela faz uma diferença absurda no atleta. Mas quando que você percebeu, queria que você falasse um pouco a chave, lá na Europa, que você falou assim, nossa, preciso ter esse conhecimento. Você tem um exemplo lá que você chegou e falou, não, preciso mudar. Sim, foi quando nós chegamos num país que eu aprendi a falar o japonês para sobreviver no Japão, mas eu não falava inglês. Eu falei, cara, mas eu vim aqui na Bélgica, porque na Bélgica se falam, na verdade são 3 idiomas, fala um pouco de flamand, que é uma mistura de alemão com holandês, se fala o Dutch, que é uma mistura também, e se fala um pouco de inglês, se fala inglês, né? E se fala alemão. Então, ou seja, e se fala francês em Liège, que é mais ou menos para o sul. Então, assim, eu tenho. Aí eu falei assim: uau, como que eu vou fazer aqui? Porque meu time tinha 2 holandeses, tinha um francês, 2 brasileiros. Então eu comecei, cara, eu preciso começar a aprender inglês. E aí eu comecei, né, a aprender o inglês ali com muita dificuldade. E tive muitos problemas de comunicação com um técnico que eh, era muito duro, né? Você tem algum exemplo para contar para nós, assim, de Cara, comunicação, de principalmente falha? porque eu não sabia que ele estava falando. Eu não sabia o que ele falava. Muitas vezes ele me xingava, muitas vezes ele estava com raiva, porque eu brinco que o Bernardinho mudou um pouco de padrão de treinamento. Todas as pessoas achavam que o Brasil treinava 3 horas, mas o Brasil não treinava 3 horas. A seleção brasileira tinha um nível de qualidade e intensidade de treinamento absurda, mas o nível dos jogadores, o quilate dos jogadores era algo impressionante. Então, um treino de 45 minutos era algo espetacular dentro daquele nível, de um nível muito alto, com poucos erros, com uma valência, um poder físico muito alto. E aí todo mundo achava que o Brasil treinava 3, 4 horas. Não era sobre isso. E quando eu cheguei na Bélgica, esse erro aconteceu. Então, assim, eu um livro, um amigo meu, Alan, precisamos nos adaptar e começar realmente a aprender o idioma. Foi aí que eu comecei a aprender o inglês, junto com o Robert, né? Ele era reitor da faculdade de Bruxelas e ele falava português. Tinha tido experiência na ONU e aí ele aprendeu, né? Ele ajudou a alfabetizar algumas tribos indígenas, não, perdão, africanas na África.
E aí, quando ele ficou sabendo que tinha alguém que poderia dar aulas de inglês, ele tinha habilidade de português de Portugal, ele começou a nos dar aula. Então a gente fazia aula de inglês na faculdade de Bruxelas, foi muito bom, aprendi muito o inglês, aquela temporada foi uma temporada ainda difícil, de muitas superações, muita dificuldade. Eu brinco que foi ali que eu virei homem de verdade. Cita as dificuldades para nós, vamos falando assim. Porque assim, nós vimos de um padrão de treinamento diferente. Quando chegou lá fisicamente, nós precisamos se moldar ao padrão europeu de muita força, de muito peso livre e muita comida. Então, assim, automaticamente o peso aumenta, você fica mais forte fisicamente, mas a demanda física ela cansa mais. Então, eu machucava mais, entendeu? Então, assim, foi muito difícil, assim. E nós jogávamos no Champions League, então era 2 jogos por semana, às vezes, um do campeonato da Bélgica, né? E às vezes da Champions League, com times fortes, né? A gente jogava contra. Nós estávamos numa chave muito difícil, que era Belgrado, que era Rússia, Tessalonique, da Grécia, né? Então, assim, eram times muito fortes. Mas aquele ano foi um ano muito bom, porque hoje, num contexto, se eu encontrasse com o Anderson, que é um cara muito complicado, eu falaria para ele, eu agradeceria a ele, porque ele me ensinou coisas que me perduraram no esporte. Muitas, assim, porque muitas das vezes na vida a gente encontra, assim, esses tipos de pessoa que querem te atolar mesmo, sabe? E ele era um treinador muito duro, muito duro. Ele era sueco, então, de um contexto, depois que você vai entender o contexto dele, um cara que foi. Eu fiquei sabendo isso depois de anos, que não tinha um pai, não tinha um relacionamento com o pai, não tinha família, era muito só. Então, a maneira na qual ele conduzia os atletas era pautada na educação que ele teve. Olha que louco. Então, assim, mas se eu fosse o encontrar hoje, eu agradeceria ele. Só para dar um resumo também legal, porque nós voltamos a falar sobre base, sua base foi sólida, e olha como é que é interessante a base sólida para um líder hoje. Você pega o seu treinador, ele não teve uma base sólida, acabava jogando toda aquela mágoa que ele tinha passado em cima dos jogadores. Então, assim, você vê que a liderança, quando ela não tem uma base lá atrás, bem desenvolvida, ou trabalhada durante o tempo, ela acaba prejudicando o próprio atleta, ou prejudicando ou na empresa mesmo, o líder, né? É verdade. A ideia que eu vejo essa relação de liderança, e eu vi isso muito no Bernardo, como ele tinha uma habilidade de tirar qualidade dos jogadores. Ou seja, nós sabemos que num contexto de grupo, cada um tem uma qualidade específica. Talvez todos tenham habilidade em comum, mas cada um tem uma habilidade específica. Então, poucos líderes conseguem extrair isso em prol de um projeto. Poucos conseguem fazer isso. Sem que a vaidade o atrapalhe, sem que o orgulho o atrapalhe, porque ele tem que se abdicar. O líder, ele é solitário. Muitas das vezes os louros não vão para ele, vão para a equipe. Mas tem muitos que ficam nessa, porque eu fiz isso, não. Isso é uma habilidade que foi dada a ele, é claro, mas precisou de pessoas para que exercesse isso. Então, assim, este modelo de liderança que eu vejo, tem muitos modelos de liderança, né? Tem pelo exemplo, tem, cara... Eu falo porque, assim, eu tive a oportunidade de ser capitão em país do Oriente Médio, que não é comum. Isso não acontece. Porque ele já tem um contexto de respeito, mas eu conseguia, né, dentro de alguma habilidade, trazê-los para mim, porque eu sempre tive essa habilidade, né, de me adaptar e ser capitão. Já fui capitão em diversos times, assim. No da Bélgica, você chegou a ser capitão ou não? Não, lá eu era muito novo. Eu comecei a entender isso depois dos 30 anos mesmo. Depois dos 30 anos. Porque eu vejo que durante a sua vida, agora fazendo uma análise junto comigo mesmo aqui, né, e junto com você também, dizendo que eu vejo que a sua vida ela tá aumentando a pressão. Aqui nós estamos já com 26 anos, vamos supor, e ela tá aumentando o calibre. Você começa ali, você tem a superação do pedreiro, você começa a trabalhar, vai para fora, vê um pouco uma situação profissional japonês diferente, vai para a Bélgica, vê o calibre
E aí? Da Bélgica depois foi para qual? Cara, na Bélgica eu tive uma lesão muito séria no ombro. Voltei, fiz uma cirurgia e fiquei praticamente 2, 3 anos de molho ali. Eu cheguei a jogar na Itália, em grandes clubes, eu cheguei Mas depois da Bélgica? depois da Bélgica. Depois da Bélgica ainda joguei na Grécia, voltei a jogar na Unisul aqui, mas eu tinha perdido uma habilidade muito grande de força no ombro, porque eu fiz uma recuperação muito mal feita. E aí eu tive que dar o reset mesmo. Eu cheguei com 30 anos pensar em me aposentar. Aí eu falei, vou tentar mais uma vez. Até que eu conheci um fisioterapeuta, né, muito bom, o Aisla, que tem um nível de gratidão com ele assim absurdo, que ele, não, vamos recuperar esse ombro aí. Posso dar uma pausa antes? Claro. Porque eu preciso quebrar aqui, porque você foi na Grécia e depois na Itália, não é isso? Fui na Grécia e na Itália. Eu vou pegar a Itália aqui, porque eu vejo que na Itália hoje é o maior fanatismo do vôlei do mundo. Tô certo disso ou não? Na verdade, assim, a Itália sempre foi, o nível foi muito bom, né? E eu lembro quando eu cheguei para jogar lá, eu fui para jogar num time de A1, que a gente fala, né, que é o time da primeira divisão, mas um time que tava ali em oitavo, nono, e mesmo com, cara, eu vou colocar ali, mesmo sem, eu tava ali com 40% da força, eu ainda consegui jogar ali alguma coisa ali, sabe? Sabendo, porque eu ainda tinha um bloqueio muito grande do ombro. O voleibol, ele depende muito da explosão e da flexibilidade para gerar força. E eu tinha perdido um pouco isso. Mas aí eu tava meio que empurrando na força aquilo. Sabe? Eu vou tentar jogar. E quando eu tinha jogado num campeonato na Grécia, da Grécia eu fui para Itália, né? Foi muito bom, joguei alguns jogos lá, tive o prazer de jogar no alto rendimento, foi muito bom. A pressão lá é grande. É grande, é grande. Muito maior que na Bélgica, que nós estamos parando aqui. Sim, mas assim, e quando eu vejo pressão, por um todo tem pressão, porque você está exposto, então assim, e precisa gerar resultado. Alguém investiu em você para você estar ali. O atleta, eu falei isso esses dias com a minha esposa, é o investimento mais complicado que tem. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu pegue ali um LeBron James da vida, que é um cara que tem um rendimento absurdo para o time. E o que ele gera, que é milhões. Cara, imagina se o cara quebra um dedo do pé e não consegue jogar durante 3, 4 jogos, um mês. Imagina a perca de receita que o clube tem com o jogador. Nossa, é verdade. Nunca tinha pensado As nisso. pessoas não param para analisar isso. Por exemplo, eu tenho um jogador que eu pago lá milhões por mês. E o cara simplesmente vai precisar ficar 6 meses parado. O que eu faço com torcida? O que eu faço com o investimento que foi feito no jogador? Então, assim, é complicado. Então, essa pressão automaticamente é exercida até dentro de nós, assim, em relação à responsabilidade. Essa coisa de querer estar bem o tempo todo, porque nem sempre nós não estamos. Nós temos uma condição que é diferente de pessoas normais quando são testadas mentalmente. Tem uma que a gente não tem controle, que é o fator físico. Porque, por exemplo, se eu tiver com uma dor no joelho muito grande e o cara chegar para mim, se você não jogar, eu vou te mandar embora. Você toma um anti-inflamatório e vai jogar. Na raça. Eu vou te dar um exemplo para você, porque caiu na minha área também agora. É igual caminhão. Você chega e fala assim, o motorista chega para você e fala assim, não, o caminhão tá precisando de fazer uma troca aqui de freio, alguma coisa aqui, ali e tal, beleza. Aí você fica assim, nossa, mas eu tô precisando de fazer um faturamento, vou mandar esse caminhão subir. Aí ele fala, tudo bem, né? Chega no meio do caminho, esse caminhão para. É a mesma coisa aí de você falar do atleta. É tipo isso. Então, assim, a gente lida com uma condição que a gente não tem controle. Às vezes um dia você pode acordar bem, igual eu já acordei disposto para o jogo, tal. Do nada acontece alguma coisa. Quantas vezes eu vou jogar um jogo que eu me preparei durante tempos. Aí no primeiro set eu ataco 5 bolas, as 5 bolas eu ataco para fora. Aí você tem que pedir ao treinador, ele te tira, você volta, vê o que você está fazendo, sabe? Então, assim, são contextos que às vezes a gente não tem controle. Diferentemente do mundo corporativo. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, gente, ó, o alarme aqui é o alarme
da minha marmita, sabe? Eu sou um cara que marmita, né? Então você já viu. Mas assim, o que eu vejo é o seguinte, dentro do contexto corporativo, quando a gente fala de pressão, todos têm algum tipo de pressão. Mas imagina você jogar em Zaidan, fronteira do Afeganistão, lá no Irã, lá no sul. E aí viver aquele contexto numa região complicada, frio, neve, o time perde, o cara não quer te pagar. Isso é pressão. E detalhe, às vezes você tem que jogar e jogar bem. E o atleta, ele tem uma coisa que é complicada. Ele vai jogar 30 jogos muito bem, 40 jogos excepcionalmente bem. Se ele jogar um mal, a pessoa acha que nós temos o síndrome do Superman. Nós não temos o síndrome do Superman. Nós precisamos tirar a capa muitas vezes. Nós somos pessoas normais. Temos valências físicas, temos habilidades, mas somos de carne e osso. Temos família, temos sentimentos, nós temos dores absurdas, anseios talvez até inexplicáveis, mas nós sabemos lidar com isso dentro da nossa mente. Essa que é a diferença. A gente não pode deixar que essas coisas entrem em nossa mente, e eu vejo isso muito que tem acontecido numa época de ansiolíticos, em época de pressões, época de... Cara, a palavra já diz que passaríamos inúmeras aflições aqui. E isso que a gente precisa entender. E a ferramenta que o esporte dá é fantástica por causa disso. Quando eu trago o meu contexto hoje, né? Então, assim, eu me aposentei, nós vamos falar sobre isso, mas o que eu vejo é o seguinte: é impressionante como, no momento de dificuldade que você passa aqui, aí você vai lá e abre aquela gavetinha assim, ó, aquela que assim, ó, constância. Aí tem outra assim, superação. Aí você pega lá, porque você lembra. Você, pô, Bruno, olha o que você passou. Mais de 70 países, não sei quantos idiomas, cidades você nem conta, passaportes mais de 5. As experiências que você passou neste mundo inteiro. Você viu guerra civil, você viu situações na ONU, você vê. Você acha que isso vai te abalar, cara? Sem contar que hoje o Senhor é comigo, então, cara, é um contexto muito doido, assim, mas é sobre isso que eu falo. Entendeu? Então, se eu tenho oportunidade de estar aqui sempre para falar para alguém, para motivar com a minha história, que, cara, é algo muito pequeno, não é grande, é pequeno, que fui só um menino assim que teve uma oportunidade. Mas é lembrar que nós vamos sim passar por muitas dificuldades todos os dias, porque este mundo ele é cruel. A competição ela é cruel. Você precisa entender como que nós vamos passar por isso tudo, entendeu? Como que nós vamos lidar com essas dificuldades da vida? Eu vejo pessoas na Covid, igual conheci pessoas que perderam a vida, se suicidaram, tal. É que eu vejo o seguinte: como você vai lidar com esses contextos de dificuldade? Porque somos seres adultos. E seres adultos, Alisson, eles têm responsabilidades. Talvez tem muitas coisas que nós não queremos fazer, isso é fato. Mas nós precisamos fazer. É sobre isso. Muito legal aí. Você tá dando uma aula pra gente aqui, todos nós. Que nada, Mas, irmão. assim, eu vou voltar aqui para a linha do tempo, porque eu quero chegar nessas fases difíceis aí também. Depois daí, você tem essa lesão e volta para o Brasil. Depois de você passar pela Itália, você tem a lesão e volta para o Brasil, certo? Na verdade, a lesão foi antes, né? Depois eu operei, tentei uma recuperação e mesmo assim eu fui para a Itália. Fui para a Itália, fui morar na Grécia, que foi uma experiência fantástica. Eu tive a oportunidade de conhecer toda a Grécia. Morei um ano em Tessalonique, mas morei em Atenas. Então, assim, conheço Patra, conheço... eu conheço também Mykonos, eu Isso conheço... tudo jogando. Isso tudo julgando. Na verdade, assim, é muito legal que sempre quando eu jogava, eu tentava estender um pouquinho, né? Ter a oportunidade de viajar ali. Então, assim, o Senhor foi muito bom comigo. Eu tive a oportunidade de estar em lugares muito loucos, assim, muito... Na verdade, assim, esse dia eu estava até fazendo um cálculo, né, dentro do passaporte, né? Eu peguei um passaporte lá junto com a minha esposa
E eu tava contando, assim, mas eu acredito, dentro das minhas contas, que eu já estive mais de 68 países, sim. Cidades eu nunca contei, porque eu estive em muitas cidades, assim, mas países foram 68, acredito que um pouco menos, ou não menos, não, mas acredito que até um pouco mais, mas eu deixei essa conta aí para não exagerar, porque eu comecei a fazer assim, pô, quando eu morava na Grécia com 25, eu fui aqui, aqui, ali, aqui, aqui, ali. Aí só aquela matemática de padeiro foi mais de 50. Então, assim, igual esses dias, eu falei com um amigo meu em russo, ele perguntou, quantas cidades você esteve? Eu falei, Piast de Siat Strank, tipo assim, mais de 50 países. Ele, legal. Então, assim, então é mais ou menos isso, mas assim, foi muito bom, entendeu? Teve muitas fases boas, fases ruins, como na vida, né, Com Alisson? certeza. É sempre assim, E depois dessa fase da lesão, você pensou em aposentar, né, que você Uhum, disse. uhum. E depois, como é que foi de novo, né? A palavra que está aqui encaixada aqui é superação. Como que foi isso aí para voltar de novo, para encontrar um novo Eu time? tive que fazer, me readaptar. Aí, pensei, cara, o que que eu vou fazer? Aí eu encontrei esse meu amigo Asa, fisioterapeuta, ele me deixou muito bem fisicamente e eu tentei uma oportunidade no Irã. Irã? É, Agora chegou a hora. é, Agora sim, nós vamos entrar num negócio diferente. é. Como que foi isso aí? E o legal é que antes eu já tinha tido a oportunidade de ter ido pro Catar. E assim, eu tinha jogado no Catar e eu achei fascinante porque é, a cultura árabe eu achei fantástica, assim, eu me adaptei muito rápido. É claro, eu precisei entender a cultura árabe, até de atleta, porque lá, contrário ao Japão, eles não gostam de treinar, entendeu? É completamente diferente. Eles dormem muito tarde, eles têm a resenha deles, fumam muito, né? E o contexto lá de atleta, ele cai muito no contexto cultural, né? Não, agora eu vou ter que te perguntar isso. Como é que é trabalhar lá, ser atleta lá no Ramadã? Meu Deus. A gente não chegava aí no Ramadã, Sério? porque o Ramadã, geralmente, ele é bem antes da apresentação. E no Ramadã, e no Oriente Médio, no Ramadã, você sabe, é muito quente. Geralmente faz 50 graus na sombra. Então, o Ramadã, as pessoas que ficam lá, é lógico, né? Pelo processo, né? De pouca alimentação, o esforço é menor e tá muito quente. Então, a gente apresentava sempre depois do Ramadã, Oriente Médio. Isso aí é uma cartilha para atletas que vão para lá Legal. de futebol e tal. Então, assim, é muito bom. Mas, assim, eu tive a oportunidade de estar no Catar, no Bahrein, Emirados Árabes, eu tive em E Riad. como que. Vamos falar bastante desse momento agora, Ah, porque nós falamos aí de Europa. hum, Então, nós pegamos a base na Europa, uma mudança estrutural, ambiental e uhum, cultural sua. uhum, Então, quando você chegou e falou assim, já me adaptei muito melhor no Catar, mas também uhum. você tinha uma vasta história aí no Sim, mundo já rodando. sim. O profissional Qatari, lá no caso, Hum, o atleta Qatari, ele tinha duas profissões ou ele tinha só uma? não. Ou ele era só atleta de vôlei? Porque assim, a vida do Catar é maravilhosa, porque lá o sistema é monárquico, país extremamente rico, e existe essa divisão da riqueza entre a população, né? Então, assim, era tudo muito lindo no Catar, porque eu via muitos senegaleses, africanos que ganhavam passaporte para jogar nos clubes. Como a maioria dos clubes alguns são da polícia, de patentes altas, né, de corporações altas, então eles jogavam nesses times. Então tinha o time da polícia, o time do exército. Então, assim, como lá, né, outros países, Bahrein, Arábia Saudita, que tem ligas menores, né? Era muito bom. Tanto que muitos atletas iam jogar nessas ligas apenas por dinheiro. Só para, vou lá para ganhar um dinheirinho, porque eles pagam. Um dinheirinho não, eles pagavam muito bem para o cara ir lá e ficar 15, 18 dias, né? E era uma situação muito legal, assim. Morar no Catar é diferente. O Catar é um país extremamente ocidentalizado, um país. Fiz muitas amizades lá, né? E muito interessante. A tecnologia deles, né? Em termos de desenvolvimento em tudo, urbanismo, construção civil, cara, é algo fantástico o Catar, entendeu? E os outros países foram ali trilhando, né? Dubai, tive E oportunidade. como que era a gestão dentro de um clube desse? Era uma coisa organizada? Muito. A gestão era organizada. Só que assim, como ele sempre falava assim, você pedia para receber, não, quanto que você vai me pagar? Aí o cara falava assim,
Inxalá fardou, tipo assim, talvez amanhã, porque Inxalá é tipo assim, se Deus quiser, né? O Deus deles, né? E eles tinham um recurso que chegavam, que era muito alto, e tinham que dividir entre os clubes. Então essa gestão às vezes era um pouco, como eu vou falar, era um pouco desorganizada, entendeu? Mas no último ano lá que eu estive lá, eu fiquei lá só um ano e meio. Aí eles arrumaram algumas empresas que faziam essa gestão, então ficou uma coisa bem profissional assim. Mas assim, não é um país que é interessante jogar as ligas. Eu acho que o país em si era mais atrativo, porque muitos atletas iam lá no final assim da carreira para além de ganhar um dinheiro, ter uma qualidade de vida muito boa, porque os clubes, eles, além de tudo, eles pagam muito bem. A estrutura de apartamentos, de casa é muito boa, entendeu? Então, assim, às vezes você escolhe o carro que você quer, entendeu? Eles são muito tranquilos em relação a isso. Mas a vida lá, você gostava de viver lá no Gostava, calor? gostava, E você gostava. era capitão de qual time lá? Não, nesta época era um contexto um pouco diferente, né, no Catar, porque eu fui para jogar apenas uma Copa e quando eu cheguei lá, eu joguei a temporada e depois eles me emprestaram para jogar em outro time da Arábia Saudita que chamava Al Hilal, que foi até o time que jogou o Mundial de Clubes agora, né? Sim. E aí eu joguei nesse clube, muito legal a experiência, fui para a Arábia Saudita, né? Lá nós jogamos a Copa da Arábia, do Egito. Al Eu, Hilal é Jeddah ou ele fica em. Riad? Ele fica em Riad, Riad. Riad. E aí eu tive a oportunidade de primeira vez conhecer o Egito. Eu brinco que eu zerei a vida no Egito. Por quê? Porque eu já fui 3 vezes ao Egito, assim, em situações diferentes de Copa, mas as 3 vezes que eu fui, tive a oportunidade de vivenciar coisas de outras óticas, assim. E essa foi a primeira vez Qual que que eu. é as coisas de outras óticas assim? Ah, porque uma vez eu joguei e só conheci as pirâmides. Na segunda vez eu fui mais para Alexandria, conhecer toda a região de Alexandria. E na terceira vez, quando eu fui, eu joguei uma Copa, mas aí eu tive a oportunidade de. Eu tinha um amigo, né? O Ala, que mora lá. Então ele me levou em outros pontos turísticos, casas de família, conhecer a realidade do povo egípcio, né? E muito legal. Mas contrasta muito esses lugares, o que me deixa fascinado. É claro, o Egito é um país muito complicado, é um país que muitos problemas de corrupção, muitos problemas relacionados ao governo, muitos problemas de desigualdade social muito grande, níveis alarmantes de saúde pública, mas é muito interessante você ver que dentro desse contexto a preservação daquela toda história, né? Então assim, tudo em volta das pirâmides, é um país extremamente turístico. Você vai no aeroporto, pensando no Cairo, 24 horas, gente chegando e saindo para conhecer o dia inteiro, o ano inteiro. Você acredita, Wallace? Muita gente. Eu conheci lá, então eu posso te falar que essa é a realidade. Essa é a realidade, né? Então, você viu como é que É é. um país bem Uhum. agitado nessa parte de turismo. Muito, muito agitado. Então, assim, depois, dentro desse contexto aí, conheci Bahrein, conheci Oman, um amigo meu foi até a casa de Mas um amigo isso meu. foi trabalhando ou a Não, turismo? isso foi de folga, né? Geralmente eu ficava de folga, né? Mas você Aí trabalhava onde? No Catar? Na época você na era época eu atleta? estava no Catar. Então, Ah, assim, tá. eu tinha um amigo, Sulemon, que é um amigo meu, o nome dele, e aí eu ia para Oman. Cheguei a conhecer Oman, Bahrein. Então, em toda aquela região do Emirados Árabes ali, eu acredito que pelo menos uns 12 países ali eu Irã, estive você ali. jogou? Aí depois eu fui pro Irã, né? Depois que desse ano aí, Você tinha falado do Irã. que eu fui pro Irã, né? Perdão, que eu fui pro Irã. Entendeu? Que foi uma experiência E como que diferente. foi jogar no Irã? Porque é totalmente diferente, porque nós estamos falando de um contexto, porque nós estamos falando, vamos voltar, o Catar é um pouco ocidental. Uhum. Agora nós vamos mudar um pouco para um contexto mais fechado, com uma religião bem consistente. Consistente, sim. Então, eu queria que você falasse um pouco do Irã. Cara, o Irã foi uma surpresa, Quantos porque anos você ficou lá? fiquei 4 anos lá. Não, então aí você tem história, viu? Tem muita história. O primeiro ano foi um ano que eu cheguei lá e muita gente falava de bomba, de homem-bomba, de não sei o quê, aquela coisa toda. Aí eu falei assim: eu vou. Quando eu cheguei lá, lembro que eu fiz um teste
E aí joguei num time que chamava Petroquímica Bandaraban, que era um time em Marcha, que é um time que ficava... Mashhad, que é um time que ficava a 600 quilômetros da capital. Um lugar complicado, inóspito, que eu era praticamente um funcionário de uma fábrica. Fui descobrir isso depois. Porque eles tinham uma fábrica lá que... onde trabalhavam, né, as pessoas da refinaria, e eu trabalhava nessa empresa. E lá tinha um time de basquete, um time de vôlei. E aí, quando eu cheguei lá, eu lembro que nós morávamos numa vila. Alisson, pensa num lugar meu. Aí nos deram uma casa gigante, cheia de gigante. Aí fiquei lá, vamos ver o que que vai dar, né? Beleza. Aí no primeiro ano foi muito bom, porque no primeiro ano eu me destaquei muito e fui melhor estrangeiro. E dentro de uma boa possibilidade, eu quase quadrupliquei o contrato. Porque ninguém esperava que eu ia me adaptar. Mas aí eu vi ali uma oportunidade, né, muito boa, porque ainda não tinha muitos estrangeiros no Irã. No primeiro ano eu tinha um intérprete, eu não precisei aprender o persa, né, o farsi que eles falam. E foi um ano muito bom, muito bom. O segundo ano já foi um ano um pouco mais complicado, porque na época eu tinha um excelente contrato, montaram tipo uma super mega seleção, mas o treinador era muito ruim. E como o treinador tinha muito respeito. Como que é isso? Quando você fala, é porque eu até vou tocar também, que ontem eu tive a presença Uhum. de um gestor de esporte Sim, sim, eu vi, muito lá, bom. e eu queria que você falasse um pouco. Quando você fala de uma equipe muito boa com um gestor muito ruim, Aham. cite os problemas que teve o gestor do caso lá no Irã. O problema é o seguinte, nós tínhamos uma equipe que eu tinha uma base de 4 jogadores titulares da seleção iraniana, que naquele ano tinham ficado em quarto lugar da Superliga Mundial, ou seja, uma estrutura muito forte. Eu tinha um líbero muito bom, eu tinha um meio de rede muito bom, um levantador muito bom e um ponteiro muito bom. Aí você tinha um oposto, que no caso era eu, que tinha sido o melhor jogador estrangeiro antes, e detalhe, eu joguei num time que foi rebaixado da segunda, que foi rebaixado da primeira divisão para a segunda, nós subimos e nosso time, entre duas equipes, nós entramos na semifinal. Eu fazendo praticamente 40 pontos por jogo, 45 pontos por jogo, todos os jogos. Então, assim, ele via numa constância de entendimento que ele tinha um atleta que ele poderia contar, mas o problema é que quando veio essa situação, ele não soube lidar. O grupo era muito vaidoso, muito vaidoso. Eles achavam que ele ia ganhar todos os jogos só de estar ali. E o treinador batendo nessa tecla. Não, vocês são bons, vocês vão ganhar. E no esporte não O tem que isso. faltou nele? Eu acho que, primeiro que dentro desse entendimento faltou trabalho. Nós não treinávamos muito. Ele era um cara que não tinha muito pulso firme, então ele me tirou como titular e colocou um outro cara que não tinha uma característica igual a minha, era canhoto, era bem mais velho, mas ele era muito famoso no país, então ele cedeu a uma questão política dentro daquele contexto, que acontece muito no esporte no Irã, tá? E ele não foi líder, ele foi um chefe, eu fui um bom chefe. Quando eu falo um chefe, que é diferente, liderar é diferente. Explica a diferença. Liderar é saber identificar a necessidade da equipe e fazer com que todos trabalhem em prol de um objetivo. A partir do momento que eu identifico na minha equipe, eu falo porque hoje eu trabalho com contexto digital, tenho uma equipe pequena, mas se eu identificar isso na minha equipe, eu preciso tomar uma atitude. Se eu tenho uma equipe que eu tenho aqui João, eu tenho Maria e tenho José. Se eu tenho João e Maria focados num foco e José, que é um projeto completamente diferente, ou seja, não tem como ter alinhamento de propósito dentro desse contexto. E num time são 18 pessoas. Por isso que muitas vezes você vê o contexto do futebol, como é complicado, e às vezes você vê o negócio, o grupo tá fechado, Então no esporte é muito sobre isso.
grandes gestores, eles precisam identificar isso. Eles precisam identificar a linguagem na qual ele tem um comportamento com um com o outro. Uma vez o Bernardinho falou uma coisa extremamente interessante, que ele falou, na geração Giba, Escada, Anderson, Gustavo, eu gritava com os caras, mas era a linguagem. Eu não posso, só que quando nós somos campeões com com o Lucarelli, com o Lipton, era uma linguagem completamente diferente. Ele identificou isso. Eu não posso usar a mesma linguagem de comunicação para as mesmas pessoas dentro de uma equipe. Então eu, como gestor e como líder, preciso identificar. Porque tem pessoas que eu vou conseguir potencializar pelo amor, outras pelo desafio, outras pelo propósito, outras precisam de uma atenção maior, outras não. É essa que faz uma junção vitoriosa. Por isso que liderar é difícil. E muitas vezes disso você fica sozinho. Porque dentro dos seus medos, dos seus anseios, do que você faz, não tem como você compartilhar com ninguém. Você está entendendo? Então é muito sobre isso e eu acho que faltou muito esse pulso dele. Ele deixou fatores externos influenciar dentro de um gerenciamento de equipe em função de ganhar um campeonato. E detalhe, nós não ficamos nem entre os 8, nós somos desclassificados para equipes que tinham o Burgess, né, muito inferior ao nosso, por causa de vaidade. Tinha fanatismo, fanatismo eu acho que é muito forte falar, mas tinha gente para ir no estádio. Você tá doido? Lá no Irã, o voleibol é o esporte principal do Irã, né? Então eu já joguei em ginásio com 8.000. Gente me dando, jogando as coisas em mim, me xingando. E quantas vezes? Eu tenho até uma imagem no meu Instagram que eu tinha de uma cidade que eu joguei em Gumba, que é uma região mongol, sabe? Lá as pessoas têm a característica até do olho meio puxado assim, que é impressionante o que o esporte faz. Eu acho isso impressionante, porque imagine um lugar que é inóspito, não tem nada complicado, mas tem um ginásio que cabe 5.000 pessoas. E eles sabem que tem um time. E quando o time vai jogar, as pessoas saem do conforto das suas casas e vão lá presenciar e elas torcem fanaticamente. E depois, quando o jogo termina 10 horas da noite, 10h30, as pessoas voltam para o seu contexto normal. Eu acho o esporte faz umas coisas muito legais, assim, muito. E aí a pessoa tem aquela coisa. E quando eu andava na cidade, eu via muito isso, né? As pessoas te tratar bem, te dar algo. Não, vem comer no meu restaurante aqui. Bruno, marcha lá, os caras, sabe? É uma coisa muito legal, assim, nesse lugar. Mas lá o Irã é impressionante. Os ginásios em Teherã mesmo, até hoje, quando eu fiz até um vídeo, mandei para um amigo meu, né? Ele postou lá nas redes dele para mandar uma mensagem pro povo iraniano. Gosto muito daquele povo lá. O pessoal me trataram muito bem, sabe? Tive algumas experiências ruins, mas isso não influenciou em nada no que eu aprendi lá. Entendeu? Porque tudo na vida, né, Wallace, isso é uma questão de experiência, né? Nem tudo você dentro daquela experiência você pega o que é bom, o que é ruim e agrega dentro da sua vida. E o Irã foi um episódio assim. Mas lá é uma cidade. Agora eu queria que você comentasse isso, porque eu nunca fui, tá? Uhum. É uma cidade que tem um contexto mais tranquilo, ameno, ou é uma cidade que eles têm essa fama meia caótica? Cara, o Irã, eu vou explicar para vocês, né? Eu não sei se vocês. As pessoas. Um pouquinho de história aqui para as pessoas. O Irã é um país que ele, há muitos anos atrás, ele teve domínio dos príncipes, né? Da Pérsia, dos chás, né? Então, Certo. o que aconteceu foi o seguinte: quando os Khomeini entraram com o islamismo, mudou muita coisa no país. Muitos concordaram, outros não, outros continuaram mantendo a linha de coisas que acreditavam e ainda tem uma parcela da população que é muito revoltada. Por isso que a diferença de você entender e falar o idioma é a oportunidade que você tem de aprender história com pessoas que viveram aquilo de verdade, não aquilo que alguém escreve ou conta. Então, este é um privilégio de se comunicar. Porque quando eu chego e converso com alguém que tem 60, 70 anos, ela me conta toda a história do Irã e qual que é a perspectiva que ela tem. Isso é fantástico. E
É um país de muitas restrições, inúmeras sanções políticas. É um país, por exemplo, que não tem gateway de pagamento. Lá você não pode usar Visa, lá você não pode usar Mastercard, lá você só pode ter... Tudo é no dinheiro. Para que você fique hospedado num hotel, pelas regras dele, você precisa levar uma certidão de casamento, senão você não fica com o esposo, sua esposa no hotel. É uma regra deles, entendeu? Até mesmo em alguns hotéis para turista. Eles têm muitas... É um país muito bom, mas eles têm muitas limitações dentro de algumas coisas, assim. O que tem de benefício lá para você aqui? Benefício... Assim, eu sou um cara diferente, sabe? Eu gosto de tudo que é diferente. Então, assim, eu fiz muitas amizades lá, né? Eu conheci muita... Eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa lá, né? Então, assim... Foram anos muito difíceis, né? Dentro de entendimento, mas eu aprendi muita coisa, porque... Essas experiências internacionais, Alisson, a gente tem que entender, principalmente relacionadas à cultura, a gente começa a entender o quanto a gente é privilegiado. O brasileiro, ele não tem entendimento disso. Eu tive a oportunidade de andar em países que tinham terremotos, maremotos, problemas de escassez de alimento muito grande, pessoas com um nível de entendimento baixíssimo, países que estão, assim, 50, 60 anos atrás, assim, em termos de evolução. E a oportunidade de estar nesses países era sempre para aumentar o meu nível de entendimento e falar, meu Deus, como eu sou privilegiado. Eu vivo num país que eu ainda tenho liberdade, eu ainda posso professar a minha fé, eu ainda tenho perspectivas de melhora, porque no Irã, por exemplo, tem. Há pouco tempo atrás, agora, porque uma mulher não usou o echarpe, né, que a gente fala, Sim. o scarf, ela foi morta. E isso acontece muito lá. Quando eu estava em Teherã mesmo, eles, numa manifestação, o rapaz tirou uma metralhadora e saiu atirando nas pessoas. Mataram algumas pessoas. E as pessoas temem muito lá. E mais uma vez eu falo a questão do esporte, até porque eu sou esse cara manso aqui, mas eu já fui abusado. Eu já fui abusado lá, já fui assim, porque eu lembro que eu conto que essa questão do esporte é algo muito complicado. Eu lembro que nós fomos numa situação lá e um policial me repreendeu. E quando ele me repreendeu, eu chamei a atenção dele com um idioma. Aí eu falei, Dácio do Bemano Nazar, por que você está falando assim comigo? Ele ficou muito surpreso, porque é normal das pessoas lá ter esse medo da polícia, absurdo. Eu não tinha que ter medo porque eu não estava devendo, não tinha nenhum problema, entendeu? Então, assim, esse entendimento de privilégio, de realmente morar num país, entendeu? Que este país hoje é o Brasil, né? A gente tem que parar um pouco, Alisson. Nós temos muitos problemas. O mundo tem muitos problemas, Alisson. O mundo tem muitos problemas. O brasileiro, ele sai daqui, por exemplo, ele vai para Orlando, ele acha que vai chegar nos Estados Unidos, Cara, esse contexto de dificuldade é para todo mundo. Só que nesses países é muito mais escasso, porque eu tenho problemas religiosos muito sérios. Eu tenho problemas governamentais muito sérios, eu tenho problemas de escassez de comida muito sérios. E eu ainda tenho que lidar com as questões climáticas, físicas. Furacão, vulcão, terremoto, maremoto. Então o Brasil, cara, todas essas experiências serviu para entender que realmente sim, eu fui privilegiado muito de ter nascido no Brasil e ter conhecido esses contextos de dificuldade. Na ponte do lado do Irã, você foi pro Iraque também, não foi? Eu não cheguei, na verdade, Bagdá. eu cheguei num time iraquiano. Nós ficamos um tempo lá no Iraque só para fazer uma pré-temporada, mas depois nós voltamos para o Líbano, né? Então, assim, o Iraque também não é para amador, não. Como é que é? Conta pra gente. Se meu amigo Sug, né, que é um parceiro que eu gosto muito, tivesse aqui, ele ia falar melhor, porque ele morou em Bagdá, mas pelo que ele me conta, né, eu tenho muitos amigos iraquianos que hoje eles trabalham dentro da instituição da polícia. Eles têm algumas patentes lá altas, né? Assim, porque eles acabam que eles vão graduando lá dentro como esportistas e acabam ficando como patentes altas. E o contexto que eu entendo assim que Bagdá
durante um tempo foi um sistema de muita tensão, né? Até teve uma situação antes Saddam, durante o Saddam e depois do Saddam. É um país que, na época do Saddam, mesmo com o governo ditatorial, desenvolveu muito. Você foi lá na época do Saddam ou não? Não, eu não tive eu não tive esse contato, né? Então, até porque isso foi 2000 e alguma coisa, né? 2000 e, se eu não me engano, 2002, alguma coisa, enfim. Então, assim, mas eu tenho muitos amigos e eu, como sou um cara curiosíssimo, os caras ficavam no meu quarto, assim, quando a gente ia jogar as Copas, e eu perguntava tudo. Como que é o contexto, como que é hoje e tal. E é igual eu te falei, mais uma vez, pro cara que é esportista, o contexto dele é diferente. Mas ele tá acostumado, na época, por exemplo, a atentados. Porque em Bagdá, na época, tinha no mínimo 16 a 18 atentados a bomba por dia. Por dia é uma coisa muito louca. Entendeu? Isso que meu amigo me contava, e muitos que eu conversava, o Rassum, Mudani, são caras que quando ele fala, Bruno, é assim, assim, assado. Só que, E você não ficava com medo, não? não, eu te falei, eu fiquei 2 dias no Iraque só. Depois nós saímos de lá com o time iraquiano e fomos até, nós fomos para o Líbano fazer uma pré-temporada. Porque dali nós iríamos direto para a Copa da Arábia, entendeu? Mas pelas experiências do que meus amigos falam, é um contexto normal para eles. Eu, por exemplo, já estive no Líbano e 12 dias antes de eu chegar teve uma guerra civil que teve 2 carros-bomba. E eu lembro que nessa condição aí eu vi um poste com um negócio assim, e eu ficava olhando assim, que curiosidade. O que é aquilo ali? Tal? Aí eu pensei, não, aquilo ali é uma cabeça que explodiu um carro-bomba e a cabeça vai parar. Mentira. Então, assim, muitas experiências que nós vivemos Mas assim. e o equilíbrio mental É. agora, para falar assim com você, desse tanto de problema, você ainda ir para a quadra para treinar? Eu queria entender isso, com tudo isso. Eu acho isso muito legal porque, assim, isso é muito questão de escolha, sabe, Alisson? Eu mandei uma mensagem pro meu amigo hoje e falando assim, Sug, você tem noção que se juntando as nossas 2 experiências, a gente já anda por mais de 100 países, assim, e a gente conversa muito sobre essas especificidades e como que isso nos blindou para inúmeros problemas depois, sabe? Isso foi muito uma questão de escolha, porque quando eu estava lá, eu não tinha muito uma opção. Isso não é uma coisa muito boa. Eu me propus, mas quando eu cheguei no Líbano, por exemplo, eu não sabia que eles estavam em guerra civil. A única coisa que eu sabia é que eu entendia de tratados. Eu sempre entendi muito de tratados. Então, se der ruim, se alguma coisa acontecer aqui, qual a primeira atitude que eu devo fazer? Procuro a minha embaixada e vou embora, porque isso pode acontecer dentro desse contexto. E a gente tem uma preocupação o quê? Com a questão financeira, saúde mental e física. Então, se o clube nos resguardava nisso, tudo bem. Tem gente que é um pouco mais medrosa, mas eu, particularmente, nunca fui esse cara. Eu sempre fui realmente mais destemido. Eu sempre fui esse cara que foi à frente. E eu gostava dessas novas experiências, mas hoje, como um todo, eu falo, Bruno, você foi muito doido. Porque até dentro de um tanque de guerra eu entrei dentro do Líbano, eu lembro. Porque eu tinha muita curiosidade de. Porque eles estavam nessa época, né, com um problema civil, e às vezes ainda mantinham alguns tanques de guerra, né? O Líbano foi um país que esteve durante guerra civil durante muitos anos. E mesmo depois que passou essa guerra civil, ainda, como a população ainda é armada, né, treinada, 98% da população é treinada e tem armas de fogo. E detalhe, o índice de assassinato com arma de fogo lá é quase zero. Mas, assim, você chegou a ter algum evento? Bom, por exemplo, você estava lá com a Guerra Civil, que aconteceu, sei lá, algum ataque, algum atentado, e você estava no caminho do treino, ou É. com a equipe, aí todo mundo parou, se assustou. Sim, Aí, como é sim, que como é que o líder, o time, o treinador teve que lidar com essa situação? aconteceu uma vez, quando nós estávamos indo para a Copa da Ásia, que teve um problema que a população não queria o novo governante. Então, foi levantado alguns militantes da esquerda ou direita, se eu não me lembro,
Enfim, eu não lembro muito bem esse contexto político. E eles queriam tomar o poder, dar um golpe de Estado. E aí colocaram, né, o exército na rua. E eu lembro que eu voltando, porque eu morava perto de um Carrefour, teve uma situação assim, e o soldado me chamou assim, vem pra cá. Aí, tá acontecendo alguma coisa? Não, é melhor você vir comigo. E eu entrei dentro do tanque de guerra. Só que dentro daquele contexto, eu fui, esperei um pouco no tanque de guerra, se passou algumas situações assim, depois eu saí e voltei pra casa, assim. Foi uma situação muito, Que muito... isso, Isso gente. aconteceu. Isso aconteceu. Meu Deus do céu. Aconteceu. Que Então, vida que você tem, viu? Então, assim, muitas coisas aconteceram nesse contexto de esportista, né? Então, assim. Mas, sabe, Alisson, hoje eu vejo, eu trago para o meu contexto de hoje, de cristão, eu tinha um propósito, é claro, entendeu? Eu não tô aqui hoje também para falar, é muito bom falar dessas experiências, mas é impressionante como que eu andei, você tá vendo como eu fui andando para realmente chegar no meu propósito, para que as pessoas entendam que dentro dessas dificuldades, irmão, teve coisas maravilhosas. Meus olhos viram coisas, Alisson, que eu jamais achei que eu iria ver, sabe? Oceanos, paisagens, a felicidade de pessoas, situações, contextos. Mas é claro, eu me predispus a pagar esse preço. Então, assim, eu acho que a vida é muito sobre isso, sabe? Entender também que algumas coisas têm um preço a ser pago. Fiquei longe da minha família. Hoje, depois de mais velho, que eu tenho um relacionamento excelente com a minha mãe, com meu pai, porque eu me ausentei durante muito tempo. Foram quase 25 anos todas essas experiências, então você acaba, né, ficando um pouco distante. Então, assim, eu só tenho que agradecer, cara, porque, assim, quando eu vejo como um todo, e pelo que eu vejo hoje, dentro desse contexto, né, de dificuldade, porque hoje, querendo ou não, eu não vivo mais o meio esportivo, eu saí completamente. Mas eu vejo que essas ferramentas, elas foram, assim, fundamentais para viver o que eu vivo hoje, para fazer o que eu faço hoje. Então, assim, e entender também que lá atrás eu tive situações que muitas pessoas falam: você precisa parar, você tem que parar, você não vai fazer. E assim, cara, mas você tem que entender o seguinte: algumas situações não tem ninguém que vai fazer por você. Pedir esse direcionamento de Deus e continuar seguindo em frente, irmão. Seguir em frente, vamos lá. Porque a vida é assim, você tem que seguir em frente, mesmo caindo, tropeçando. Sempre vai ter alguém. E a questão de ambiente é muito legal. Neste caminho, sempre encontrei pessoas que me direcionavam de uma melhor maneira. E isso vai acontecer com você também na vida, sabe? Deus vai colocar pessoas para te direcionar dessa maneira, sabe? Se você tiver seguindo o seu propósito, que ele colocou para sua vida. Então, assim, hoje, o que eu vejo? Eu falo muito sobre, até no meu Instagram, sobre constância, disciplina, mas sempre falando da palavra de Deus, porque para tudo na vida, Alisson, a gente precisa disso. Constância, disciplina e relacionamento com Deus, assim. E o que isso te traz é impressionante. E entender de processo. Foi o que eu pedi com o Bernardo lá atrás. Entenda seu processo. As pessoas têm um cunho comparativo, Alisson, que estão acabando com a vida delas. Eu chego lá no Instagram, eu vejo a foto lá aquele bonitão e tal, aquela bonitona, né? Eu quero ficar igual a ele. Aquela pessoa que já tá com dinheiro, aquela pessoa. Primeiro a gente precisa entender que a rede social é um conto de fadas. As pessoas não colocam o quanto estão tristes, o quanto estão com problemas, o quanto estão depressivas. Isso que a gente precisa entender. E entender os seus processos, porque às vezes aquela pessoa começou o processo há 20, 30 anos atrás. Esse dia eu conversei com um amigo meu empresário, e ele tá numa felicidade, que ele tá agora, comprou um carro novo e tal. Ele falou: Bruno, durante 28 anos, eu abri 14 empresas, as 14 quebraram. Entrei para um outro segmento. Eu falei: Deus, eu não tenho mais da onde tirar dinheiro, não tenho mais como quebrar. Mas ele foi perseverante, você tá vendo? E aí conseguiu tal. Então as pessoas
não conseguem ver os meus pés descalços lá atrás, eles só conseguem ver os tênis que eu visto agora. Então, assim, e a vida é muito sobre isso, sabe? Entenda seu processo, viva seu processo, entenda que dentro dessas dificuldades você tem um caminho a seguir. E por isso que eu sempre bato na tecla que a habilidade de constância não é nem habilidade, irmão, é um dom. E se ele é dado por Deus, então, cara, que maravilhoso. Porque você vai ver coisas assim excepcionais igual eu vivi. Do menino pobre com poucas oportunidades como eu, assim, sou muito grato a que Deus fez na minha vida. Olha, bela história, viu? Top, E outra coisa, eu tô gostando muito dessa história e cada vez mais eu tô vendo superação, todo momento um propósito, foco. E assim, a gente tem que entender o seguinte, nesse momento, depois da base que você teve lá nos Emirados Árabes, na região ali do Oriente Médio, você volta para o Brasil ou você fica lá ainda mais um tempo? Como que fica depois? Depois eu terminei, eu praticamente parei de jogar quando eu tinha por volta de 38, ainda depois joguei um pouquinho, né? E depois eu me aposentei. E quando eu me aposentei, eu confesso que esse período de transição foi muito difícil, porque eu precisei me readaptar completamente. Eu brinco que eu tive que. Eu perdi a capa de super-homem. E aí eu começava, uau, o que que eu vou fazer agora? Eu não fiz um plano, eu confesso que eu não fiz um plano, que foi um erro. E eu ficava pensando, o que que eu vou fazer da vida agora? Porque financeiramente tava e não estava um pouco controlado, tinha passado por alguns processos. A falta de entendimento de algumas coisas também era muito difícil, completamente perdido. E aí eu comecei a trabalhar como personal trainer. Mas qual que foi a falha pós-atleta? Você Não percebeu? ter me preparado, isso aí é fato, não ter me preparado para uma transição de carreira. Isso é fato. Porque eu não queria mais viver do voleibol, não queria mais estar no meio, porque o voleibol tinha me dado ferramentas fantásticas. Tive muitos convites para ser treinador, mas eu não queria, eu queria fazer algo diferente, porque a vida sempre eu tive esses desafios, sabe? A vida sempre me desafiou com coisas diferentes. Então eu comecei a trabalhar como personal uma época, até cheguei a trabalhar como personal, tive até usando esse know-how de atleta, né? Trabalhei como personal, foi muito bom essa questão do personal trainer. Mas aí depois comecei a ter assim, cara, personal não é uma coisa legal, mas eu tenho que trabalhar muito. E assim, as pessoas, como que eu vou escalar isso aqui? Foi aí que eu entrei para o mundo digital, comecei a trabalhar com estruturas digitais, entendeu? Hoje você trabalha com marketing digital. Hoje eu trabalho com estruturas digitais, eu comecei trabalhando com lançamentos, entrei algumas mentorias, né, do Érico Rocha, do Inside, fazendo lançamentos. Então hoje nós fazemos, né, lançamentos imobiliários, nós fazemos lançamentos de infoprodutos, trabalho com a gestão de tráfego para negócios locais, tem uma empresa pequena disso, canais de YouTube, né? Você quer expor? Fica à vontade agora. Tá aí é o seu momento. Não, assim, Agora. e é um cenário que eu comecei a entender, eu acho muito legal, eu acho fascinante. Por que que eu acho fascinante? A entrega. Por que que a entrega é legal? Porque eu vejo muito conteúdo na internet que, assim, é bom e não é, mas, assim, eu acho que a entrega é fantástica. Igual a oportunidade de um podcast desse como o seu, nós temos a habilidade, sim, de mostrar ele para mais pessoas. Porque imagina, talvez, é igual eu falo com um amigo meu que é barbeiro. Eu vou lá toda semana cortar cabelo. Aí eu falei assim, a única coisa que eu não faço aqui é cortar cabelo, porque eu não tenho cabelo. Mas eu vim aqui porque eu venho falar da palavra de Deus. Por quê? Eu vou vir aqui 100 vezes. Vai que uma dessas vezes você escuta e você assimila. O conteúdo, quando ele é distribuído numa escala muito grande, é assim também, é. Às vezes você fala algo significativo, às vezes as pessoas estão escutando mensagens de motivação o tempo todo, mas às vezes você fala alguma coisa específica e fala, você que está precisando fazer isso, isso e aquilo,
tome uma atitude na sua vida, viva seu propósito. Às vezes aquilo é uma mensagem para a pessoa, uau, eu preciso realmente tomar uma posição na minha vida. Então, a questão que eu amo da distribuição hoje é isso, saber que ela pode ser para várias outras pessoas, que pode ser impactada, entendeu? Então, isso aí é legal demais, assim. Fala sua empresa. Cara, nós aqui, nós temos uma empresa, né, que é a BAF Soluções Digitais, mas se você quiser me seguir lá no Instagram também... Dá para colocar o Instagram dele aqui? Tá lá. Como? Tá. Beleza. Tá. Depois nós vamos colocar ali o Instagram, mas pode me seguir lá, Bruno Furtado, tá? Eu tô sempre lá para falar, eu até brinco, para falar uma palavra de Deus ou algo que vai edificar a sua vida, sabe? Com a questão da disciplina, da constância, do relacionamento com Deus. E sobre homens, né? Eu tenho a oportunidade hoje de ter alguns amigos, de ter um cuidado com alguns amigos meus que são homens, que às vezes me pedem um direcionamento sobre família, sobre relacionamento, né? As pessoas andam muito perdidas, sabe, Alisson? E eu não tô falando que eu sou o cara que... Não, eu tô dentro do entendimento dos meus erros, dos meus acertos. Talvez o que eu vou até mesmo falar ou direcionar para eles vai ser algo que eu não tenho esse domínio, porque é claro, né? Tudo que eu tenho, que eu recebo, cara, é de Deus mesmo, que fala, Bruno, vai ali, fala com o cara isso, fala aquilo outro. Mas assim, é um assunto que eu gosto muito porque eu vejo que as pessoas estão precisando disso. Porque às vezes, quando você está no crescimento, tem pessoas assim, Alisson, eu acredito que você deve ter escutado, às vezes, quando você tinha um projeto, alguém fala assim, Alisson, meu irmão, isso não vai dar certo para sua vida. Não teve ou não teve? Com certeza. Então, só que as pessoas, às vezes, quando elas escutam isso, elas ficam completamente tímidas. Eu não vou fazer isso, porque se der certo... As pessoas têm medo de falhar. Nós que trabalhamos no setor digital, a gente sabe de muitos medos, de muitos desejos, de muitas objeções. E você sabia que um dos maiores medos do ser humano, um deles é falar em público e outro é medo de morrer. Você acredita? Olha, legal. Mas não é nem falar em público. Sabe o que é? É a aprovação do outro se ele errar. Olha que curioso. Nossa. Isso aí é muito forte, né? Porque as pessoas, elas não têm medo de falar em público. Eu posso treinar numa pessoa extremamente tímida que ela vai falar em público. Mas o que dói, o que machuca, o que fere é porque ela vai tendenciar a prestar atenção no que o outro comentou, criticou. E nós não somos preparados para críticas. Verdade. Quando alguém é criticado, automaticamente ele se retrai. Pouquíssimas pessoas têm personalidade. Não, eu vou fazer melhor. Então isso acontece muito nas redes sociais. E as outras dores são a dor de emagrecer, a dor de ganhar dinheiro. Então, assim, a gente pesquisa muito sobre isso. São dores universais. Cada um tem as específicas, mas a que mais me chama atenção é sobre isso. É sobre as pessoas precisarem da aprovação do outro. Que forte, hein? Isso aí gerou um conteúdo aqui. Né? Agora, top, viu? Porque... Mas isso é uma coisa que eu sempre falo. Por que você, meu querido, foge do seu propósito para escutar alguém que não conhece nada sobre você? Alguém que você quer agradar, que você não conhece. E às vezes compra um carro que você não quer, uma roupa que você tá para agradar a quem não precisa. A gente precisa parar com essa mania. O ser humano ele é tendencioso a isso, de querer agradar o outro. Irmão, precisamos justificar a Deus, a Cristo. Se o tempo todo a gente ficar com a preocupação de ser o melhor, de ser... Meu irmão, eu escutei uma história muito forte do Kaká esses dias e eu sou muito fã dele. O Kaká é um cara que foi contratado pelo Real Madrid na época com o maior salário do mundo. Quando ele chegou lá, é uma história que eu acho muito forte. Quando ele chegou lá, ele ficou durante um tempo. O tempo todo ele foi injustiçado. Ele teve uma lesão no pubis, se eu não me engano, algo parecido. Mas o tempo todo ele foi testado, mas ele acordava todos os dias cedo, treinava e sempre sendo criticado, substituído. Quando ficava no banco e entrava, tentava jogar a melhor partida dentro da sua posição e nunca reclamou.
quando fizeram um jogo Legends do Real Madrid, o convidaram. Ele achou muito estranho. E foi contestar aquilo, mas muitas das vezes você fala que eu fui a pior contratação do Real Madrid. O presidente falou, você foi a pior contratação do Real Madrid. Mas eu vi poucos caras com um nível de integridade, seriedade e profissionalismo como você. Então, o que eu sempre falo, muitas das vezes, nós precisamos e queremos agradar o outro. O foco do Kaká era Cristo. O foco do Kaká era Deus. Então, dentro desse contexto, os valores dele, e ele precisava justificar a única pessoa, a Deus. Mas olha que interessante, que aos olhos do mundo, ele foi eleito o pior jogador. Mas quando fizeram um evento, reconheceram que ele tinha um nível de integridade, um nível de respeito com o outro, e ele jamais reclamou. Por quê? Ele precisava justificar apenas a Cristo, porque ele entendia a sua identidade dele. Então, é isso que precisamos fazer. Precisamos reconhecer a nossa identidade para que as pessoas que vivem neste mundo mal, quando dizem algo para nós, a gente simplesmente não precise da aprovação deles. Isso é para os nossos filhos, para os nossos amigos, porque principalmente para os nossos filhos, nós não podemos criar eles com esse intuito de aprovação dos outros. Eu conheço adolescentes que quando são reprovados na escola e não são inseridos, eles querem se suicidar. Isso tem acontecido com a nova geração. Por isso precisamos forçar e mostrar para eles a responsabilidade de que quem os justifica é Cristo. Porque muitas vezes aos olhos do mundo, você não é perfeito, irmão. E eu não sou perfeito. Certeza. Eu não sou. Nós não somos perfeitos. Nós temos problemas todos os dias. Mas quando a gente entende em que está pautada a nossa identidade, nós temos uma personalidade inabalável, irmão. Você pode ter certeza disso. Legal. Que fechamento que você deu, viu? Top, né? Cara, por mim eu falava aqui o dia inteiro, mas não pode, né? Então tá bom demais, velho. Aqui, eu vou dar meu fechamento aqui e dizer para você o seguinte, eu só tenho a agradecer esse conteúdo que você passou para as pessoas. Isso aqui é um conteúdo que eu falo que é um conteúdo gratuito para ajudar, entende? Para tirar, para dar aquela superação para a pessoa que precisa. Isso eu vou fazer e eu vou me dedicar a todo momento aqui para poder explorar de uma pessoa igual você conteúdo. E te digo uma coisa, você é um guerreiro, meus parabéns para você, para sua vida, tá? Obrigado, que Deus te abençoe, você, sua caminhada, tá? Obrigado. E para fechar, eu sempre faço um fechamento, eu faço uma pergunta, eu falo uma palavra e você responde com outra palavra. Com outra palavra, legal. Tipo um bate-bola, né? Bate-bola. Só que eu não tô falando, senão daqui a pouco eles vão querer achar que é plágio lá da Gabriela. Lá. Ah, é? Então vamos lá, bora. Cara. E eu peguei com base na toda a sua estrutura desse podcast hoje, um resumão. Aí eu falo uma palavra só? Exato. Paixão. Cristo. Sonho. Eu acho que viver o propósito. A próxima, propósito. Capacitar o outro. Superação. É a minha identidade. Sucesso. Volátil. Família. A base de tudo. Bruno Furtado. Cara, boa pergunta, hein? É muito forte porque eu falei esses dias numa reunião, até porque o vôlei te dá muitas habilidades. E o cara me perguntou esses dias, eu estava em reunião com um gestor, esse cara é russo, nós estávamos tentando não uma fusão, mas a gente estava fazendo uma negociação, né, no trâmite internacional, ele pediu para que eu ajudasse. E ele me perguntou, cara, você é um cara esportista, negro, eu não sei qual que é a sua vida, mas resume em uma frase. Aí eu falei assim, Dla Bednogo,
Militka is skim hoje Damiani. Dobriko miner bogobil. Ou seja, para um menino pobre como eu e as oportunidades que eu tive, Deus foi extremamente bom comigo. E quando ele falou assim, cara, que legal. Não tinha outro cara para fechar o negócio que não fosse você. Eu pensei, pô, legal, então. Eu saí de lá empolgado, mas eu falei para ele a verdade. Que para um menino pobre como eu e as oportunidades que eu tive, Deus foi extremamente bom comigo. Então, assim, eu até dou meus méritos para a valência física, para a determinação, para a constância, mas é forte que eu vou falar e eu preciso frisar isso. Eu sou um milagre de Deus, então, assim, não vejo outra explicação. E tudo que eu faço, tudo que eu sou, realmente eu preciso glorificar a Ele, porque é igual eu falei aqui em russo, que foi o que fechou a reunião lá. Liab Berinogo Militka e esse Miskini hoje da Miami Bogbil Dobrikominia. Ou seja, porque não tem outra explicação. Porque da onde eu vim não era para ter feito as coisas que eu fiz, irmão. Então, assim, eu só tenho que agradecer a oportunidade e, assim, e eu espero que a minha história, que é uma coisa muito simples, assim, em parte ajude a vida de outras pessoas, que meu propósito é apenas esse aqui. Para aquele improvável que acha que não vai vencer, que não vai conseguir, eu estou aqui para dizer para ele, para dizer para você, irmão, tem que ter um propósito maravilhoso na sua vida. Coloque ele nos planos de Deus, se dedique, não vai ser fácil o caminho, vai ser tortuoso, mas eu tenho certeza que você vai ver e vivenciar coisas maravilhosas igual eu vi. Porque quando eu sento em algumas mesas de negócio e eu falo que eu já estive em mais de 70 países, falo praticamente 8 idiomas fluentes, tem network neste mundo todo, as pessoas falam, cara, conte um pouco da sua história. E eu falo, cara, então pega um café e vamos começar, igual eu comecei aqui, entendeu? Então é basicamente isso. Então só tem que agradecer, muito obrigado por tudo. E espero em outras oportunidades estar aqui. É um prazer vir aqui falar sobre vários assuntos, tá bom? Parabéns, Bruno Furtado, e muito obrigado.